energia liberada por isótopos radioativos gera um calor intenso, equivalente a 0,05% do calor gerado pelo Sol, mas o suficiente para reduzir a energia que move as placas tectônicas e provoca o surgimento dos vulcões. As rochas compostas de silício e oxigênio constituem o material básico da Terra. Existem três tipos de rochas: as ígneas, as sedimentares metamórficas. As rochas ígneas são formadas pelas atividades vulcânicas e são compostas pelo material incandescente petrificado. Todas as rochas originalmente têm origem ígnea. As rochas sedimentares são formadas pela acumulação e acomodação de camadas de sedimentos e representam 70 a 75% da superfície total da Terra. O calor e a pressão formam as rochas metamórficas, geralmente localizadas profundamente no interior da Terra. O manto é uma grossa camada rochosa, com cerca de 2.900 km de espessura, que envolve o núcleo e que compõe a maior parte da massa terrestre. É formado principalmente por silício e magnésio. Sua consistência é pastosa e está em constante movimentação. A lava que sai dos vulcões é constituída pelo magma, rochas derretidas, provenientes do manto. O planeta Terra é composto de rochas. Sua estrutura interna é formada de diferentes níveis de materiais rochosos compostos de um enorme número de minerais. A crosta terrestre é a camada mais externa da Terra, cerca de 5 a 10 km de espessura e entre 20 e 60 km de espessura nas áreas continentais. Embaixo de platôs e montanhas pode chegar a 70 km. Existe uma camada chamada de manto logo abaixo da crosta, formada de enormes placas, as placas tectônicas. De acordo com o conceito mais recente, são cerca de 12 placas. As maiores delas contêm o continente e a parte do oceano em sua volta. E existe ainda a placa do Oceano Pacífico. Essa camada de placa, junto com a crosta terrestre, forma a litosfera. As placas tectônicas não estão firmes e paradas. Pelo contrário, elas se movem continuamente numa velocidade relativa entre 1 e 10 centímetros ano. As linhas continências em cima dessas placas estão em constante movimento. Há 200 milhões de anos atrás, eles estavam todos juntos, formando um único continente chamado Pangeia. Alô? Quando duas placas movem na direção uma da outra, montanhas podem ganhar mais altura ou parte da crosta é empurrada para baixo da placa adjacente, sendo consumida pelas altas temperaturas da camada manto. Duas placas podem também mover em direções opostas. Esse movimento resulta em falhas e é causa comum de terremotos. Um bom exemplo é a falha de San Andreas, que preocupa bastante os habitantes da Califórnia nos Estados Unidos. A crosta terrestre foi também modificada por quedas de asteroides e cometas que formaram crateras. A maioria desses impactos ocorreram há mais de 3,8 bilhões de anos. A frequência desses impactos tem sido bastante baixa desde então, já que a maioria desses detritos interplanetários foi varrida do sistema solar. Embora esses impactos tenham ocorrido, suas marcas foram quase totalmente apagadas da face da Terra, pelos movimentos da placa tectônica e pela erosão. Uma exceção é a cratera meteórica do Arizona, Estados Unidos. Foram distinguidas 6 placas principais e várias outras menores. As placas principais seriam equivalentes a cada continente com a parte do oceano em sua volta. O Oceano Pacífico teria sua própria placa. A área dos Alpes, que se estende de Gibraltar e compreende o Oriente Médio, seria constituída de várias placas menores. Elas podem ser somente oceânicas, somente continentais, como a do Irã, ou ambos, como a da América do Norte. Os limites entre as placas são de 3 tipos, onde elas se afastam no meio do oceano, nova crosta e formam um material espírito, no interior da Terra, onde uma placa avança para baixo de outra. A parte da placa é consumida pela alta temperatura das camadas inferiores, e onde as placas movem em direção opostas, causando falhas. Acredita-se que as atuais do oceano da Terra foram formadas pela geração de crostas novas entre as placas que se afastaram. A convergência das placas deu origem às cadeias e montanhas. Os oceanos da Terra encontram-se em diferentes estágios de formação. O Oceano Pacífico é antigo e já está diminuindo em ambos os lados, o que poderá resultar na colisão da Ásia com as Américas. O Oceano Índico está crescendo no oeste e diminuindo no leste. O Atlântico encontra-se ainda em expansão em ambos os lados e o Mar Vermelho é o embrião do futuro oceano.
Os Alpes originam-se da colisão da placa da África com a da Europa. Há restos de crosta oceânica ali, indicando que havia um oceano onde agora é uma cadeia de montanhas. O mesmo conhece a região dos Himalaias, causada pela colisão das placas da Índia. Os terremotos ocorrem com bastante frequência nos limites das placas tectônicas. Áreas como o lado oeste da América do Sul estão sobre a área de compressão de placas. O lado oeste da África, por exemplo, está sobre o centro de uma placa e os movimentos tectônicos não se manifestam. Assim, a crosta oceânica possui um registro da própria formação, com a primeira mudança de polaridade registrada próxima ao limite entre as placas, onde a lava atinge a superfície das margens antigas, próximas às margens continentais, formadas quando o oceano era jovem entre 180 e 200 milhões de anos. Isso demonstra que os continentes devem ter se movido em direções opostas, abrindo o espaço para o oceano desde a Era Jurássica. As rugas superiores são chamadas de anticlinicais e têm uma crista e duas ramificações, que descem na direção de curvas contíguas ou sinclinais. As rugas monoclinais têm uma ramificação inclinada e outra horizontal.